Alergias tardias. Hoje é o nosso tema. Princípios da mudança. Eu vou te ajudar. Por que mudar? Como mudar? Entender as causas e o que mudar. O vídeo de hoje traz a presença de um livro bastante imponente e importante no que contém dentro dele, que é da professora nutricionista, doutora Denise Carreiro. Eu posso falar com grande admiração e carinho por essa pessoa ilustre e inteligente, porque eu tenho os 15 livros que ela já publicou até hoje e tento, na medida do possível, fazer um estudo aprimorado. E para nós, ele vai enriquecer em muito o nosso vídeo pelo seguinte: quando nós colocamos um médico e um nutricionista falando de uma mesma linguagem, nós conseguimos ajudar você. Se nós olharmos esse número, que eu nem consegui enumerar, de nomes de gastrite, colite, cistite de repetição, rinite, sinusite, otite, amidalite, excesso de produção de muco, candidíase, cólicas e regurgitações em bebês, síndrome do ovário policístico, pressão alta, alteração dos colesteróis, insônia, sonolência, embotamento mental, letargia. Eu vou deixar todos esses nomes para vocês, alopecia areata, dentre as doenças autoimunes, artrite reumatoide, fibromialgia, celulite, eczema. Quer dizer, vocês, de alguma maneira, vocês vão se localizar em algum destes nomes que eu coloquei aqui para vocês, que são resultados que o médico acaba dando a denominação de um nome, olha, essa sua doença se chama isso, se chama gastrite, se chama refluxo. Tá, mas qual a causa? A causa nada mais seria do que denominada alergias tardias. As alergias tardias significam que proteínas não estão sendo digeridas da forma correta. E quando elas não são digeridas, seja uma proteína animal, seja proteína vegetal, isso para a mucosa do intestino funciona como um corpo estranho, como um agressor. E esse agressor vai exigir do nosso intestino, que corresponde a 80% da nossa defesa orgânica, e Deus não colocaria 80% da imunologia, do sistema imunológico, da defesa no intestino, porque por à toa, sendo à toa, ele sabe que tem a ver com os alimentos mal digeridos. E hoje, nós falamos aqui dos leites animais, de vaca, de cabra ou de búfala, o trigo, a soja, o ovo, principalmente a clara, amendoim, as oleaginosas, os peixes e os frutos do mar. Mas, como vocês já me conhecem, eu vou bater na tecla porque é o meu cotidiano, é o meu dia a dia, Eu cuido muito da parte clínica de pacientes e eu percebo a melhora de todos quando eu excluo de uma forma efetiva, 100%, pelo menos 100 dias, que a pessoa experimenta esse estado de estar zerada, 100%, de retirar leite e a farinha de trigo, que é o glúten em questão. Depois disso, que os sintomas e os nomes vão desaparecendo, nós podemos, sem dúvida nenhuma, sentar e selecionar um ou outro amendoim, quando nós falamos em espinhas, sem dúvida nenhuma, ele também vai ser excluído. E é claro que a alergia, a alergia tardia desenvolvida por todos ou por alguns vai depender muito do estilo de vida, da maneira como essa pessoa se comporta, do café da manhã ao jantar de segunda a domingo. Então, quanto mais você entende o que esse paciente está comendo, mais você percebe que a medicina ela se torna muito simples e muito fácil, porque basta que nós identifiquemos e que a gente chegue a convencer você do porquê
zerar leite e glúten? Por que fazer uma mudança no estilo de vida alimentar? Porque a nutrição, ela tem tudo a ver com a saúde. Então, se nós desejamos uma saúde integral, nós precisamos, primeiro, não ter um diagnóstico, né? Não ter uma arma no seu pescoço para dizer, olha, isso vai ter cura ou não vai ter cura. Tudo se cura, tudo se regenera a partir do momento que você entende que a sua doença está relacionada com o seu café da manhã, com o seu almoço e com a sua janta. E quando nós mudamos isso, nós mudamos nossos resultados. Algo importante e comum entre todos esses nomes, tá, que nós descrevemos aqui, é que existe uma inflamação sendo perpetuada a nível de mucosa. E essa mucosa começa desde a mucosa do seio frontal, indo até a mucosa retal. Nós diríamos em torno de 12 metros de mucosa. Toda vez que um sistema é agredido, seja pela boca, ele vai repercutir em toda essa mucosa. É por isso que, mesmo que não esteja escrito, aqui sim, né? Rinite, sinusite, ite é inflamação. Mas quando você vê magreza, você fala, magreza não quer dizer inflamação, mas a magreza aqui significa que ela não está conseguindo uma absorção de nutrientes para formar proteína, para formar musculatura, para formar tecido. Então, todos esses nomes possuem em comum algo chamado inflamação de mucosa, que começa principalmente pela ingesta, que começa pela boca. As reações de sensibilidade ao glúten, elas estão relacionadas à presença de proteínas que no trigo se chama gliadina, no centeio, secalina, na cevada, ordeína e na aveia. A aveia, ela entra aqui num processo de muitas perguntas, né? Através de saber, tem ou não tem glúten, porque se vende nos supermercados como aveia ou aveia sem glúten. O processo de contaminação que pode acontecer com a aveia, ele acontece tanto no plantio, porque se usam as mesmas áreas de plantio para os 3, né, os 4, quando na colheita, quanto no manuseio. É por isso que é importante, se você realmente deseja zerar o glúten, que você compre uma aveia que esteja escrito sem glúten. As pessoas que têm doença celíaca, essa sem dúvida nenhuma, tem que estar escrito, só pode consumir os alimentos escritos sem glúten. E, infelizmente, muitas das pessoas, elas demoram muito para ter esse diagnóstico que seria uma doença celíaca. Não é assim de imediato, logo ao nascimento ou a criança, não, infelizmente não. Mas a sensibilidade, ela está hoje se aproximando tanto da doença celíaca que os sintomas acabam se parecendo. E por que isso aconteceu? Isso desde a década de 1970, o aumento, né? O aumento no investimento e no manuseio, desde do plantio até a modificação genética, fez com que o glúten se tornasse a parte mais abundante desse grão, que no final das contas também se teve um investimento muito grande no estímulo a que todos consumissem muito mais alimentos com os farináceos do que comida, né? Comida de verdade, comida viva, do que um arroz, do que um feijão, do que verduras, legumes. Quer dizer, os grãos, as verduras e os legumes, eles ficaram muito mais diminuídos, né, no seu consumo diário do que o estímulo às massas, aos macarrões, aos lanches e às pizzas. Então, é claro que o desenvolvimento da doença, seja na infância, seja na idade adulta, ou seja na idade mais madura, ela vai depender de outros fatores somados a isso, né? O uso de medicamentos de anti-inflamatório, porque se uma pessoa tem muita enxaqueca, muita dor de cabeça, ela vai usar muito analgésico. Esse analgésico vai acabar
irritando, inflamando ainda mais uma mucosa já inflamada, porque ela consumiu desde manhã o pãozinho francês. Isso é uma bola de neve que vai ter que ser identificado quando alguns dos especialistas, e esses especialistas pode chamar pediatra, gastro, cardio, reumato, endócrino, cirurgião plástico, quer dizer, nós precisamos de quantos médicos para entender que, se você pesquisar um pouquinho sobre a modificação do glúten nos últimos 40 a 50 anos, isso foi absurdo. E se tem algo que pode nos adoecer, esse alimento se chama glúten e que está presente na sua farinha de trigo, seja farinha de trigo integral, seja ela refinada, ambas vão ter o glúten, seja na sua cerveja, né? Porque nós esquecemos aqui que a cerveja e a cerveja é 2 vezes pior, porque ela tem o álcool etanol e ela tem o glúten. O whisky também, muito mais etanol e ainda a presença do glúten. Quer dizer, o que cabe a nós? Estudar e saber que a nossa saúde e a nossa vida, ela depende de atos próprios. Não espere que o seu médico vá te dizer isso, mas procure uma nutricionista que possa te ajudar. As nutricionistas ditas funcionais, essas que realmente funcionam, elas vão nos ajudar a mudar um cardápio ou simplesmente a ter uma orientação mais simples do que como nos alimentarmos, né? Tipo alimentação de quem mora em Salvador, na Bahia. Antigamente era o correto, né? Era mandioca, era cará, era tapioca. Hoje não, hoje botaram na tapioca um monte de queijo, botaram um monte de doce de leite, de chocolatados. Eu não entendo, mas você deve estar sentindo isso. Então, olhe para o seu prato e veja o que é que está te adoecendo. Para entender um pouquinho como funciona o adoecimento, isso foi ideia da Mauri, mas se a gente pensar desde o nascimento de uma criança, a mãe grávida, normalmente, né, não as minhas, porque eu oriento muito bem, mas as mães grávidas, gestantes, acabam se alimentando de lanches, né, de pão, de pizzas, de sorvetes à base de leite, de doces, a maior parte é à base de leite e à base de glúten. As massas que tem o glúten e tem o temperinho com os queijos, e normalmente, né, são lanches e pizzas 4 queijos, não é? Não bastasse um, são 4. Os macarrões instantâneos que tão facilmente agradam os diversos paladares. Aí essa criança que está alimentando do que a mãe se alimenta. A mãe aqui para com álcool e para com o cigarro normalmente, mas ela não entende que isso não está alimentando o seu bebê. E quando o bebê nasce, o bebê normalmente vai para uma mamadeira de leite e começa já com aquelas bolachinhas, né, Maria, aquelas bolachinhas que tem esse formatinho de rosto. E olha que interessante. Nessa fase da formação da criança intraútero, nos primeiros 3 meses e até o nascimento dela, principalmente até os 3, no máximo 4º ano de vida, a presença de ômega 3, de vitamina B12, de vitamina B1 e de ferro, ela é tão importante. Eu acrescentaria aqui também, desculpa esquecer, a vitamina D, mas esses componentes, eles são determinantes na formação dos neurônios e na bainha de mielina, que vão fazer a comunicação do sistema nervoso central da cabeça com o resto do corpo. O sistema nervoso central com o sistema nervoso autonômico, que rege as funções básicas, e o sistema nervoso entérico, intestinal, que comanda o sistema nervoso central. Quer dizer, no intraútero, nós já estamos definindo como é que vai ser esse bebê que vai virar uma criança de 3, 4 anos, que é aqui que normalmente de 3 a 4 anos começam os transtornos de espectro autistas, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
Será que isso não é por um acaso? Não é por um acaso. Tudo teve um início. E essa criança ainda vai continuar como um adolescente nos seus lanches, nas suas pizzas, nos seus macarrões, nos seus sorvetes, quer dizer, tudo aqui, macarrão, massa, glúten e queijo, massa e queijo, glúten e queijo. E esse adulto que vai também ter o nome daquelas doenças todas que nós começamos os vídeos, do bebê que está com uma cólica, que está com sangramento, a esse adulto que tem uma resistência insulínica, que tem uma diabetes, que tem todos... E em todos esses momentos, olha isso, o sistema imunológico, ele precisa da presença de vitamina D. A gente denomina D3, a vitamina A, vitamina C, a vitamina do complexo B todo, vitamina E, selênio, zinco, magnésio, ferro, manganês, ômega 3 e biotina. E esses nutrientes, uma célula para ela se refazer, ela utiliza 44 nutrientes e esses nutrientes, eles não estão presentes nos alimentos ditos gostosos, mas que vão cobrar um preço muito caro. E esse preço, gente, é a saúde de vocês ou dos seus. Tudo que nós falamos aqui, nós destrinchamos no vídeo sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e que você deve olhar com um pouco mais de atenção. Ansiedade, depressão e os transtornos, eles estão relacionados com isso daqui, com o glúten e com o queijo.